Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre o fundo BRCR11, que se enquadra no segmento de lajes corporativas e tem como gestor e administrador o BTG Pactual, que vem fazendo uma gestão bem ativa ao longo da história desse fundo imobiliário. Para quem imagina que só FII pequeno passe por dificuldade, mostro aqui para vocês a composição do IFIX de novembro de 2019, no qual o BRCR ocupa a 7ª posição, ou seja, atualmente ele é o 7º maior fundo imobiliário da nossa bolsa. E mais do que isso, até meados de 2015 ele foi o maior fundo imobiliário da bolsa brasileira. O BRCR teve início no ano de 2007, época em que ele ainda era negociado no mercado de balcão. Somente em 2012 ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores e nesse ano o fundo já estava chegando na sua 5ª emissão de cotas. Como esse é um fundo que tem muitos imóveis, não vai ser possível ficar falando individualmente sobre cada um deles. Então eu preparei aqui uma tabela resumo, vocês podem conferir que em 2012 o fundo tinha 15 imóveis em seu portfólio e o índice de vacância bem baixo, de 0,6%. Uma particularidade da estrutura societária do BRCR é que ele não era diretamente dono de todos os imóveis do portfólio. Tem 3 edifícios que o fundo tinha participação através de outros fundos imobiliários, como vocês podem conferir aí na imagem. Entre os inquilinos do fundo daquela época tinham empresas fortes de grande renome no país, como Odebrecht, Petrobras, Oi, Banco Santander, só para exemplificar algumas delas. No início desse vídeo, quando eu disse que o BTG realiza uma gestão bem ativa do fundo, eu disse isso pelo fato de que, ao longo dos anos, ele fez várias movimentações no portfólio do BRCR, comprando e vendendo imóveis várias vezes. No ano de 2013, a gente consegue ver que o BRCR aumentou sua participação em alguns dos imóveis que já faziam parte do portfólio dele e que a vacância aumentou um pouco, mas bem pouco, ainda não era nada preocupante. Em 2014 foram vendidos os 2 imóveis de Campinas e o fundo aumentou sua participação no Senesp em mais 4%. O percentual de vacância aumentou, tendo atingido 9% no final de 2014, uma taxa considerada relevante pela própria gestão do BRCR. Passemos agora para o ano de 2015. Nesse ano aconteceram 2 fatos que eu julguei serem bem relevantes para trazer aqui para vocês. O primeiro deles é que em fevereiro a Petrobras renovou o contrato de locação do Torre Almirante por mais 7 anos. Essa era uma notícia muito boa para o fundo, já que a Petrobras representava cerca de 18% da receita financeira do BRCR. Então, em dezembro, o fundo recebeu um comunicado da Petrobras dizendo que ela ia rescindir o contrato de locação do Torre Almirante. Isso foi uma grande surpresa, já que esse contrato tinha sido renovado por mais 7 anos, poucos meses atrás, e foi uma notícia péssima, já que a receita de locação do Torre Almirante representava 18% das receitas do fundo. Também no ano de 2015 aconteceu um outro fato que ficou marcado na história do BRCR e acredito que também na reputação do BTG como gestora. O BTG comunicou a intenção de realizar uma oferta pública voluntária para adquirir ações da BR Properties. E esse é um movimento não muito usual para um fundo imobiliário. E quem era essa empresa BR Properties que o fundo queria adquirir ações para fechar o capital? Ela é uma empresa negociada na bolsa com o ticker BRPR3 e que trabalha no segmento de incorporação de imóveis comerciais. Outro fato que é importante destacar para a gente entender o desenrolar da história
é que o BTG tinha participação societária relevante nessa empresa. Então, qual era a manobra que o BTG estava planejando fazer? Ele usaria o BRCR para adquirir uma maior participação na BR Properties. Com isso, ele solicitaria o fechamento de capital dela, ou seja, ele estava usando o fundo imobiliário para atender interesses próprios e não o interesse do cotista, e isso causou uma repercussão enorme. Graças ao barulho feito pela mídia e pelos cotistas do BRCR, que acionaram a CVM pedindo a intervenção dela na situação, o BTG acabou por desistir da manobra e o fundo não adquiriu as ações da BR Properties. Este era o portfólio do fundo ao final de 2015. 3 imóveis foram vendidos e a vacância estava em 10%. Não tinha aumentado muito, porque apesar do anúncio de saída da Petrobras, ela só veio desocupar o prédio de verdade em 2017. Em 2016, o fundo reduziu um pouco a sua participação no edifício transatlântico e aumentou em 2% sua participação no Senesp. A vacância mais uma vez aumentou, tendo fechado o ano em 14%, e o gestor explica que isso se deve ao fato de que em São Paulo tinham novos empreendimentos sendo lançados e no Rio de Janeiro não havia demanda, tinham poucas negociações ocorrendo. Nos anos de 2017 e 2018 não houve alteração do portfólio, porém a gente observa que a vacância aumentou muito, impulsionada principalmente pela saída da Petrobras do Torre Almirante. Em março de 2018, o fundo recebeu uma proposta de um grupo chamado Brookfield, que era proprietário de alguns imóveis comerciais, e a proposta era de que fossem realizadas algumas trocas. O Brookfield iria adquirir alguns imóveis do BRCR e ceder outros imóveis de propriedade dele para o fundo. O gestor se mostra favorável à troca do portfólio, ele destaca que haveria redução da vacância, teriam novos contratos de locação com prazos mais longos e que seria possível fazer distribuição do ganho de capital. E como ele tinha atribuições de gestão ativa, ele não precisava consultar os cotistas para aceitar a proposta, e assim foi feito. Então, em 2019, as negociações foram fechadas. Este é o novo portfólio do fundo e o percentual de vacância reduziu para mais ou menos 10,9%. E eu não comentei ainda o que aconteceu com a cotação do BRCR ao longo dessa história toda. Conforme vocês podem ver, desde 2012 a cotação vem em queda, mas como o fundo fez várias amortizações ao longo desse caminho, eu resolvi fazer uma simulação um pouco mais detalhada para a gente entender melhor se os cotistas tiveram prejuízo ou não com esse fundo. Então aqui eu vou mostrar para vocês qual foi a ferramenta que eu usei para fazer as simulações de forma rápida. Eu vim aqui no site do Clube FII, na aba Fundos Imobiliários, Juros Compostos. É só descer a aba aqui para baixo, colocar o ticker do fundo que você quer analisar, uma data inicial na qual você está simulando o investimento, qual seria o valor do seu investimento. Para o nosso exemplo, eu usei valores equivalentes a R$1.000 e a data final. Então a gente calcula e ele já nos dá aqui a rentabilidade do fundo desde a suposta data do investimento até a próxima data que a gente escolheu. Aqui tem o resultado reinvestindo os dividendos, não reinvestindo dividendos, que seria recebendo as distribuições e gastando, e o terceiro somente a valorização das cotas. Então, estes foram os resultados das minhas simulações.
eu simulei investimentos sendo feitos no primeiro dia de cada ano, desde 2011 até 2019. Um investidor, por exemplo, que tem investido em 2011 R$ 1.000 e reaplicado tudo o que o fundo distribuiu, seja em forma de amortização ou em forma de dividendo, comprando novas cotas do BRCR, teria hoje um rendimento equivalente a 103% do CDI. O mesmo raciocínio se aplica aí aos outros anos. Em geral, vocês podem ver que o rendimento histórico do BRCR vem se assimilando com o da renda fixa, o que para mim não me parece muito vantajoso, visto que o BRCR tem um nível de risco muito maior. Se você gostou desse vídeo, se ele de alguma forma foi útil para você, deixa aí o seu like, acompanhe o canal, que em breve eu vou postar mais conteúdos como esse.